Antes de Timóteo ser discípulo de Paulo, ele era apenas um nome no meio da multidão. Mas Deus já o via como um vaso de honra. A cidade de Listra estava acostumada ao anonimato. Era um vilarejo da região da Galácia, com suas colinas suaves, mercados simples e uma população majoritariamente pagã. Poucos dali imaginariam que um jovem tímido, de saúde frágil e origem mista, seria escolhido por Deus para se tornar um dos pilares da fé cristã nascente. Timóteo nasceu em um lar dividido. Seu pai era grego, um homem provavelmente culto, de tradições helênicas, que pouco se envolvia com os costumes dos judeus. Já sua mãe, Eunice, era judia convertida ao cristianismo. E sua avó Lloyd era conhecida por sua fé firme. Desde pequeno, Timóteo foi instruído nas Escrituras, nas promessas do Messias, nos Salmos e nos profetas. Mas mesmo com tanto ensino, ele crescia num mundo confuso, onde sua identidade parecia partida entre duas culturas. Talvez Timóteo tenha se sentido deslocado. Entre os judeus era visto com suspeita por não ter sido circuncidado. Entre os gregos era considerado um estranho por seguir as tradições judaicas de sua mãe. Ele podia ter se tornado um jovem silencioso, observador, daqueles que preferem escutar antes de falar. Mas ali, em silêncio, Deus estava preparando um coração sensível e obediente. Foi então que Paulo chegou em Listra, durante sua segunda viagem missionária. Atos 16:1. Não era a primeira vez. Na viagem anterior ele havia sido apedrejado ali mesmo, arrastado para fora da cidade como morto. Mesmo assim voltou. Isso já era um sinal. Onde muitos desistem, Paulo perseverava. E onde havia dor, Deus plantaria um novo começo. Ao chegar, Paulo ouviu relatos sobre um jovem chamado Timóteo. Os irmãos em Listra e Icônio falavam bem dele. Sua fé já era visível, apesar da pouca idade. Paulo viu naquele rapaz algo raro: humildade, firmeza e sede de aprender. Talvez Timóteo tenha se sentido nervoso quando soube que Paulo queria levá-lo consigo. Ele era jovem demais, sem experiência, sua saúde era fraca. Ele podia ter dito: não sou capaz. Mas ele disse sim. E esse sim mudaria a sua vida e ajudaria a transformar o mundo. Paulo quis que este fosse com ele. Atos 16:3. Mas antes de partir, Paulo fez algo que muitos poderiam achar desnecessário. Circuncidou Timóteo. Isso não tinha mais valor diante de Deus, já que a salvação vinha pela fé. Mas Paulo sabia que a missão os levaria muitos judeus, e a barreira cultural poderia impedir que ouvissem o evangelho. Por isso, por amor aos perdidos, Timóteo aceitou a dor. Ele se rendeu não por obrigação religiosa, mas por amor à missão. Às vezes, seguir Jesus significa abrir mão do conforto, significa aceitar cortes no ego, na carne, no orgulho. Timóteo não começou a sua jornada com milagres ou grandes discursos. Começou com um sim e com sacrifício. E você? Está disposto a começar com o que tem? Mesmo que seja pouco, mesmo que seja simples. Timóteo não tinha idade, força ou influência, mas tinha fé. E fé é tudo que Deus precisa para começar uma revolução no coração. Ele deixou tudo para trás. Mas será que estava pronto para o que viria? Timóteo agora seguia Paulo. Não havia contrato, não havia promessas de conforto, salário ou estabilidade. Apenas fé. E uma estrada incerta pela frente. Sua jornada começava com poeira nos pés e coragem no peito. Desde o primeiro dia, ele percebeu que seguir Paulo não era como seguir um rabino comum. Paulo era intenso, direto, apaixonado e muitas vezes perigoso de se acompanhar. Por onde passavam, ou multidões se convertiam ou pedras começavam a voar. Timóteo estava deixando a segurança da sua casa em Listra para viver ao lado de um homem que já tinha colecionado cicatrizes por amor a Cristo. Mas Paulo não via em Timóteo um ajudante qualquer.
Desde o início, ele tratava o jovem como um filho. Não um filho de sangue, mas um filho na fé. Um companheiro de jornada, alguém que seria preparado para continuar a missão. A Timóteo, meu verdadeiro filho na fé. 1 Timóteo 1:2. Timóteo ainda podia ser tímido, talvez hesitasse em pregar ou falar em público, mas Paulo treinava com firmeza. Mostrava as escrituras com profundidade, explicava as heresias que surgiam nos grupos, ensinava como lidar com perseguições, divisões internas, até mesmo com falsos irmãos. Timóteo aprendia observando, ouvindo, servindo. Em cada cidade eles enfrentavam desafios diferentes. Em Filipos, foram presos injustamente. Em Tessalônica, perseguidos. Em Bereia, perseguidos de novo. Timóteo aprendeu que ministério não é palco, é campo de batalha. Ele carregava cartas, cuidava de igrejas, acalmava conflitos. Era braço direito de Paulo. E talvez em momentos de cansaço ele se perguntasse: será que estou preparado para isso? Paulo percebia e escrevia cartas que até hoje nos ensinam como lidar com o medo, com as dúvidas, com a juventude. Ninguém o despreze por ser jovem. Pelo contrário, seja exemplo. 1 Timóteo 4:12. Timóteo ainda era jovem, mas Deus estava moldando para liderar. Cada cidade era uma aula, cada perseguição um teste, cada dor uma semente. Quantas vezes nós também nos sentimos despreparados, fracos, pequenos demais para algo tão grande? Mas é justamente aí que Deus age. Ele escolhe os improváveis, os que não confiam em si mesmos, mas se lançam dos braços dele. Timóteo não sabia o que o futuro reservava, mas sabia em quem havia crido, e isso bastava para dar mais um passo. Quando a missão parece grande demais, o coração precisa ser ainda maior. Timóteo continuava a sua jornada ao lado de Paulo. Já não era o mesmo jovem que saiu de Listra. O andar era mais firme, os olhos mais atentos, a alma mais madura. Mas algo ainda o acompanhava, a timidez. Era um traço de sua personalidade, talvez herança de uma infância marcada por contraste cultural, talvez reflexo do peso que agora carregava. E ele era responsável por representar Paulo, por falar em seu nome, por pregar em comunidades inteiras. E, por dentro, tremia. Segundo a tradição da igreja primitiva, Timóteo pode ter sofrido com problemas estomacais e frequentes enfermidades. Paulo até menciona isso em sua carta. Não continues a beber só água, mas usa um pouco de vinho por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades. 1 Timóteo 5:23. Timóteo era humano, fraco em muitos aspectos, mas fiel, e para Deus isso sempre foi suficiente. Paulo via além da timidez, enxergava um coração puro, disposto, reto, e por isso começou a confiar a Timóteo missões cada vez maiores. Cuidar da igreja de Tessalônica, depois acompanhar Tito em Corinto e, mais tarde, liderar a turbulenta igreja de Éfeso, um dos centros mais desafiadores do mundo antigo. Éfeso era um caos espiritual. Ali a deusa Ártemis era adorada com fervor. Os comerciantes lucravam com ídolos. Os crentes eram pressionados por falsos mestres, doutrinas confusas e divisões internas. Paulo não podia mais estar presente, mas sabia quem poderia enviar. Não alguém experiente, não alguém eloquente, mas alguém puro, alguém fiel, alguém como Timóteo. Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. 2 Timóteo 2:1. Talvez Timóteo tenha chorado ao ler essa carta. Talvez tenha caído de joelhos com medo do que viria, mas ele não fugiu. Ele ficou, liderou, corrigiu, chorou. Orava por sabedoria todas as manhãs, vigiava o rebanho com amor, suportava ofensas em silêncio e dia após dia crescia. Porque é assim que Deus forma gigantes, não em palácios, mas na perseverança. Não na fama, mas na fidelidade. Timóteo não fez milagres registrados, não escreveu cartas, não fundou igrejas grandiosas, mas foi fiel até o fim. E às vezes é isso que Deus está pedindo de você.
fidelidade no comum, perseverança na dor, firmeza mesmo quando tudo treme ao redor. Timóteo pode não se sentir digno, mas Deus o achava precioso. E Paulo? Paulo o amava como a um filho. O chamado de Deus nem sempre brilha, mas ele arde. E quando arde, é impossível ignorar. Timóteo agora era pastor em Éfeso, um campo difícil, um povo dividido, um ambiente cercado de idolatria. Mas ele permanecia firme, mesmo com os joelhos fracos, mesmo com o peito apertado. Ele não voltava atrás. A igreja de Éfeso crescia, mas os problemas também. Falsos mestres se infiltravam, discussões sobre genealogias, leis judaicas, interpretações distorcidas. Alguns se exaltavam, outros abandonavam a fé. Timóteo era jovem e havia quem o menosprezasse por isso, mas ele tinha algo que ninguém podia tirar, a autoridade que vinha da verdade. Paulo, à distância, sabia da pressão que o filho na fé enfrentava. Por isso escreveu uma carta densa, direta, cheia de conselhos, alertas e exortações. Combate o bom combate da fé. Toma posse da vida eterna. 1 Timóteo 6,12. Não era mais um treinamento, era guerra. E Timóteo estava na linha de frente. Ele tinha que lidar com homens gananciosos, que viam o evangelho como fonte de lucro. Tinha que proteger as viúvas, cuidar dos presbíteros, organizar o culto e manter a doutrina pura. Era muito para alguém tão novo, mas ele não estava sozinho. Tinha o Espírito Santo, tinha o legado de Paulo, tinha a chama que ardia desde Listra. Talvez em noites silenciosas, Timóteo se lembrasse da voz da mãe, Eunice, lendo os Salmos. Talvez chorasse de saudades da avó Lloyd. Talvez sentisse falta dos dias simples, antes de carregar o peso da igreja nos ombros. Mas ele ficava, porque havia sido chamado. Você já sentiu isso? Um chamado que arde, mesmo quando tudo diz para desistir? Lembre-se de Timóteo. Deus não está procurando gigantes, está procurando corações entregues. O mundo queria calar Timóteo, mas Paulo o lembrava. O fogo já foi aceso. Não deixa apagar. Roma apertava o cerco. O império já não apenas olhava com desconfiança para os cristãos. Agora os caçava. Paulo estava preso pela segunda vez, já sentindo a sombra da morte. Seu corpo estava cansado. Suas cartas terminavam com tons de despedida. Mas seu coração ainda queimava pela missão. E havia alguém em quem ele depositava seu legado. Timóteo. Foi da cela fria que Paulo escreveu sua última carta. As palavras não eram de desespero, eram de urgência, de amor, de legado e de fogo. Por esta razão te lembro que despertes o dom de Deus que há em ti. 2 Timóteo 1,6. A expressão usada por Paulo traz a imagem de uma brasa que precisa ser atiçada, como se Timóteo, consumido por pressões e medos, estivesse deixando o dom adormecer. Paulo, mesmo perto da morte, estendia a mão, em espírito, para reacender a chama. Timóteo pode ter lido aquela carta com lágrimas. Talvez tenha se lembrado de quando Paulo o chamou pela primeira vez, ainda em Listra. De quando foi circuncidado por amor aos perdidos. De cada viagem, cada prisão, cada culto feito às escondidas, cada conselho à meia-noite. Mas agora ele precisava se levantar como líder, como homem de Deus. Paulo sabia que não veria mais o filho na fé, mas desejava que ele prosseguisse sem olhar para trás. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste. 2 Timóteo 3,14. Timóteo permaneceu. Ele cuidou da igreja de Éfeso, enfrentou falsos mestres, exortou com paciência, amou com pureza e não abandonou a fé nem mesmo quando os ventos contrários tentaram derrubá-lo. Segundo a tradição, Timóteo morreu mártir, apedrejado ao tentar impedir uma procissão pagã em honra à deusa Ártemis. Não foi famoso.
Não foi rico, mas foi fiel até o fim. E é isso que Deus honra. Não são os aplausos, não são os grandes feitos. É a constância, é o fogo que não se apaga, é a coragem de seguir mesmo quando tudo parece escuro. Se a sua fé parece fraca, desperte o dom. Se sua esperança parece pouca, desperte o dom. Deus ainda chama jovens tímidos, ainda levanta filhos espirituais, ainda acende corações dispostos a queimar por Ele. Se essa história falou com você, curta este vídeo, escreva nos comentários: "Eu quero nascer de novo", e conheça o devocional Meu Maná. O link está no primeiro comentário fixado. Às vezes, o maior milagre não é o que Deus faz por fora, mas o que Ele sustenta por dentro. Timóteo não tinha a força de Pedro, nem a eloquência de Apolo, nem os milagres de Paulo, mas tinha algo silencioso e profundo: resistência espiritual. Éfeso continuava sendo um campo de batalhas invisíveis. Os seguidores da deusa Ártemis ainda dominavam a cultura. Os comerciantes resistiam à fé cristã temendo o prejuízo. E dentro da própria igreja surgiam conflitos e falsos líderes. Era uma guerra em várias frentes. E Timóteo estava no centro dela. Mas o que o sustentava? O que o impedia de desmoronar? Era a lembrança de quem o chamou. Era a certeza de que Deus completaria a obra que começou. Talvez ele acordasse alguns dias sem forças. Talvez tivesse vontade de voltar para Listra, encontrar sua mãe e avó, viver uma vida mais simples. Mas algo o mantinha em pé. Paulo havia dito: "Tu, porém, sofre comigo como bom soldado de Cristo Jesus." 2 Timóteo 2:3. Soldado. Essa era a palavra. Timóteo não era apenas um discípulo. Era um guerreiro silencioso, um pastor no campo de batalha. Não empunhava espadas, mas a verdade. Não gritava, mas ensinava. Não buscava fama, mas guardava doutrina com fidelidade. Ele viu muitos abandonarem a fé. Viu Demas amar o presente século e partir. Viu líderes caírem em orgulho, mas ele permanecia. Talvez entre todos os dons que Deus lhe deu, o maior foi a perseverança. E isso é algo raro, porque muitos começam bem, mas poucos terminam. Muitos acendem a chama, mas poucos a mantêm viva quando o vento sopra forte. Você já se sentiu como Timóteo, num campo difícil, sem apoio visível, carregando mais do que parece suportar? Pois saiba, é exatamente aí que Deus molda os que Ele ama. Timóteo aprendeu que a força não está no nome, mas no joelho dobrado. Não está na popularidade, mas na intimidade com Deus. E essa é uma lição para mim e para você. Não pare porque está difícil. Continue porque Ele é fiel. O mesmo Deus que chamou Timóteo está chamando você. Não é o tamanho do púlpito que define um servo, mas o tamanho do seu coração diante de Deus. Com o tempo, Timóteo se tornou uma referência entre os crentes. Não por causa de fama ou milagres espetaculares, mas por sua fidelidade constante, sua paciência nas provações e sua dedicação ao ensino puro da palavra. Em Éfeso, seu nome se espalhava entre os irmãos como exemplo de pastor íntegro. Muitos jovens o procuravam em busca de conselhos. Líderes de outras igrejas lhe escreviam pedindo orientação. Mas ele jamais deixou que isso subisse a cabeça. Continuava o mesmo. Simples, dedicado, dependente da graça. É provável que, em seus dias silenciosos, Timóteo folheasse as cartas de Paulo.
As palavras ainda ardiam no peito. As advertências contra os falsos mestres, os conselhos sobre como tratar os anciãos, as exortações sobre liderança e pureza. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar. 2 Timóteo 2,15. Ele levava isso ao sério. Muito mais que pregar bonito, Timóteo queria viver o Evangelho. Por isso, em seu ministério, cada decisão era pensada com temor, cada orientação baseada nas Escrituras, cada confronto feito com amor e firmeza. Mas o tempo passava. Paulo já havia sido martirizado, muitos dos apóstolos também, e a geração seguinte começava a surgir. Timóteo agora era o mais velho. O que antes era jovem demais se tornara ancião. E com isso veio uma nova missão: formar outros como ele havia sido formado. Assim como Paulo o discipulou, agora era sua vez de levantar novos obreiros, de passar adiante não apenas conhecimento, mas vida, caráter, graça. E aqui está uma chave poderosa. O verdadeiro discípulo se torna discipulador. Timóteo entendeu que o seu chamado não era durar, mas frutificar. Talvez você esteja hoje numa fase de colheita. Já passou pelo fogo, pelas dúvidas, pelas dores. E agora Deus quer que você reparta. Ensine, inspire, levante outros. Timóteo nos mostra que o legado não está no que acumulamos, mas no que deixamos plantado nos corações ao nosso redor. Se Paulo foi uma tocha que incendiou o mundo, Timóteo foi uma brasa que não se apagou. E às vezes é isso que Deus quer de você: queimar em silêncio, mas iluminar muitos. O fim da jornada não é o silêncio, é o eco eterno da fidelidade. Timóteo já não era o jovem inexperiente que tremia ao falar em público. Agora, seus cabelos carregavam fios brancos e as mãos marcas de décadas segurando as Escrituras. Ele continuava em Éfeso, liderando a igreja com dedicação e zelo, mesmo quando o peso dos anos apertava os ombros. Não há registros detalhados de seus últimos dias na Bíblia, mas a tradição cristã primitiva nos oferece vislumbres comoventes. Segundo relatos antigos, Timóteo enfrentou nos últimos anos de vida uma cidade cada vez mais entregue à idolatria. O culto à deusa Ártemis continuava forte em Éfeso. Era como veneno lento, infiltrando-se na cultura, nos costumes e até nos corações de alguns cristãos vacilantes. Timóteo podia ter se acomodado, podia ter dito: já fiz minha parte, agora vou descansar. Mas não era esse o seu espírito. Ele tinha aprendido com Paulo que a carreira deve ser cumprida até o fim, que o combate deve ser travado até o último fôlego. Foi num desses momentos de tensão espiritual que tudo aconteceu. Havia uma procissão pagã pelas ruas de Éfeso, uma celebração devotada a deusa Ártemis, cheia de cânticos, danças e idolatria aberta. Segundo a tradição, Timóteo tentou impedir. Levantou-se, talvez sozinho, talvez com a voz trêmula, mas cheio do espírito. Ele sabia que era perigoso, mas sua paixão por Jesus falava mais alto do que o seu instinto de sobrevivência. Eles o atacaram, o arrastaram pelas ruas, e ali, entre pedras e gritos, Timóteo foi recebido pela eternidade. Morreu como viveu, fiel até o fim. Combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Essa foi a corrida de Timóteo. Começou em Listra,
nos braços de uma mãe judia crente e uma avó fervorosa. Passou pelas estradas ao lado de Paulo, pelas igrejas turbulentas, pelos falsos mestres, pelos dias de enfermidade, pelos anos de silêncio, e terminou ali, com honra diante de Deus. Sabe o que mais forte? Timóteo não era um herói óbvio. Não era brilhante aos olhos do mundo. Era tímido, era frágil, era comum, mas era fiel. E essa é uma das lições mais belas que sua vida nos deixa. Deus não usa os mais fortes, usa os que não desistem. Talvez você se sinta pequeno, fraco, incapaz. Mas se você for fiel, Deus vai te usar. Vai te sustentar, vai te dar autoridade espiritual que o mundo não entende. Timóteo morreu sem fama, sem aplausos, sem riqueza, mas acordou na glória e ouviu, talvez com lágrimas nos olhos: muito bem, servo bom e fiel. Quando um servo fiel parte, a obra dele continua ecoando, como ondas que nunca param de tocar a margem. A morte de Timóteo, embora brutal aos olhos humanos, foi o selo final de uma vida totalmente entregue ao reino. Mas sua missão não terminou naquele dia, porque a vida de um verdadeiro discípulo sempre deixa sementes, e Timóteo havia plantado muitas. A igreja de Éfeso, apesar dos ataques culturais e espirituais, sobreviveu. Ela se manteve viva por anos e, mais do que isso, se tornou um farol para toda a Ásia Menor. Os ensinos de Timóteo mudaram líderes. Suas cartas, mesmo que não tenham sido preservadas como as de Paulo, foram escritas no coração de muitos. Seu exemplo ficou gravado na memória dos fiéis. Décadas depois, o apóstolo João escreveria 7 igrejas do Apocalipse, e uma delas era Éfeso. Conheço as tuas obras, o teu labor e a tua perseverança. Essa perseverança pode ter sido resultado direto da fidelidade de Timóteo. Ele foi o primeiro a dizer sim a um chamado impossível. O primeiro a permanecer quando muitos fugiram. O primeiro a cuidar daquela igreja como um pai cuida dos seus filhos. Agora, mesmo em sua ausência, sua vida ainda frutificava. E aqui está uma verdade que deve queimar em seu coração. Uma vida consagrada a Deus nunca termina quando o corpo morre. Ela continua em cada alma tocada, em cada palavra plantada, em cada lágrima derramada por amor ao Evangelho. Muitos de nós buscamos relevância, visibilidade, reconhecimento, mas Timóteo nos ensina a buscar profundidade, constância, sinceridade. Não foi lembrado por grandes feitos, mas foi lembrado por uma grande fé. E sua história, mesmo oculta para o mundo, é celebrada no céu, porque Deus não mede grandeza como os homens. Ele não olha para a fama, mas para a fidelidade. Não vê os títulos, mas os joelhos dobrados. Não aplaude o que brilha, mas o que permanece. Talvez você esteja vivendo hoje uma fase em que ninguém vê o que você faz. Talvez esteja servindo em silêncio, orando em silêncio, chorando em silêncio. Mas saiba, Deus vê, Deus se alegra e Deus honra. Timóteo era assim, um servo escondido, mas poderoso. E a pergunta agora é, você está disposto a seguir esse mesmo caminho? A viver não para o aplauso do mundo, mas para o sorriso de Deus? O mundo esquece, mas o céu jamais apaga o nome dos que foram fiéis até o fim. Timóteo partiu. Sua voz se calou nas praças de Éfeso. Seu corpo se foi, mas o rastro da sua obediência permanece até hoje como um perfume suave que não se dissipa.
Ele não escreveu epístolas, não fundou dezenas de igrejas, não foi apóstolo, mas foi o tipo de servo que sustentou a igreja com os ombros da fé. Ele foi resposta a uma geração que precisava de firmeza, de exemplo, de consistência. E Paulo sabia disso. Por isso, antes de morrer, declarou com ternura: ninguém é como ele que tenha tanto interesse sincero pelo bem de vocês. Timóteo era raro, um coração puro no mundo corrompido, um espírito humilde entre tantos vaidosos, um jovem que se tornou pilar. Seu nome pode não estar entre os mais citados nas pregações, mas está gravado no céu com letras de fogo, porque ele entendeu a essência do Evangelho: morrer para si mesmo e viver para Cristo. E agora a pergunta não é mais sobre o passado, é sobre você. Você consegue ver o reflexo da sua vida em Timóteo? Talvez você tenha sido chamado ainda jovem, talvez carregue marcas de timidez, enfermidade, insegurança, talvez viva no anonimato, sem microfones, sem títulos, mas ainda assim deseja ser fiel. Então entenda, Deus está levantando Timóteos nessa geração, homens e mulheres que não se vendem, que não negociam a verdade, que servem com lágrimas, mas não param, que amam mesmo quando não são vistos, que cuidam do rebanho mesmo quando o coração está ferido. Você pode ser um deles. E se o seu coração queima por isso, eu te faço um convite. Curta este vídeo. Escreva nos comentários: eu quero nascer de novo e conheço o devocional Meu Maná. O link está no primeiro comentário fixado. Permita que o Espírito reacenda a chama dentro de você. E quando a sua jornada terminar, que se diga de você o mesmo que dissemos de Timóteo: fiel até o fim, filho amado, servo aprovado, brasa viva que nunca se apagou.